Inclusão e Diversidade é um podcast jornalístico que aborda a realidade das pessoas com deficiência, produzido pela agência Uva de Notícias, em que cada episódio conta com uma participação especial e um recorte específico. No programa de hoje, iremos falar sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A apresentação será feita por mim, Indaya Moraes, e pelo repórter Vinícius Azevedo. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a pedagoga mestre em Educação Inclusiva Flaviane Mello, doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis Wagner Salles e o jornalista, youtuber e criador do canal História de Cego, Marcos Lima. Marcos, eu queria começar te perguntando justamente isso. Como é assim a sua relação, né, de mexer em produtos, vamos dizer assim, eletrônicos, né, em computador, em celular? Como é que você faz isso? Você tem algum aplicativo que te auxilia? Como é que é isso? Olá, Vinícius, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando. É um prazer enorme participar do podcast. Olha, cara, a minha relação com tecnologia é uma relação de amor e ódio. De um lado, tecnologia é tudo, né? Tecnologia que me permite ter um canal no YouTube que eu lido com ele quase 100% de forma autônoma, me permite postar coisas no Instagram, mesmo ele não sendo tão acessível, que me permite estar aqui nessa gravação com vocês sem muitas dificuldades, mesmo a gente estando bastante distantes um do outro, me permite trabalhar de uma forma muito autônoma e cada vez mais, né? O celular agora ele descreve mais, ele lê rótulos e tudo mais, então ele está cada vez melhor e incluindo a gente, né? Eu sempre digo que, para além da deficiência, né, o nosso problema não é ser cego, o nosso problema é a falta de acessibilidade e o preconceito. Então, como a acessibilidade, né, ela não muda o status da deficiência, ela só consegue fazer com que a gente seja mais autônomo, né? Eu continuo sendo cego como era 10 anos atrás, mas eu só consigo fazer mais coisas por conta dessa acessibilidade. A acessibilidade melhorou e eu continuei cego. Então, a acessibilidade e a tecnologia é fantástica. Agora, por outro lado, eu não tenho muita paciência, cara. Eu sou um cara de humanas, ainda bem, né? Porque eu cheguei a pensar em fazer. Somos todos. Eu cheguei a pensar em fazer informática. Ainda bem que eu não fiz, cara. Eu pensei em fazer informática porque eu ficava muito tempo no computador na época, né? Aí, cara, na hora de me inscrever no vestibular, eu percebi, caramba, eu fico muito tempo no computador, não é porque eu gosto de computador, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler. E aí eu fiz comunicação, me formei em jornalismo e tal. Outra curiosidade, como surgiu a ideia de criar um canal no YouTube assim para mostrar o seu dia a dia, né, assim? Olha, eu comecei com palestras, né? Na verdade, eu comecei com um blog chamado Histórias de Cego, e eu gostava, sempre me senti melhor escrevendo, sempre fui uma pessoa tímida. A partir do blog me chamaram para falar, pô, mas eu não sei falar direito e tal. Aí vi que o pessoal começou a gostar das palestras. Eu trabalhei 3 anos e meio na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Que Foi uma legal, cara. oportunidade incrível de aprendizado, de levar os valores, né, dos Jogos Paralímpicos para muitas escolas, para muita gente. Foi um trabalho ótimo e eu dei muitas palestras, seja para criança, seja para patrocinadores do evento, enfim. E eu saí, assim, empoderado no sentido de: "Caramba, eu acho que eu faço isso bem". Só que eu nunca pensei em viver disso. Para mim, eu ia sair dos jogos, ia conseguir um emprego, normal, carteira assinada e continuar a vida. Só que foi uma época difícil, todas as pessoas que me haviam prometido algum tipo de emprego não me retornaram, e eu me vi, assim, sem nada. Porque acabei ficando sem emprego, muita gente tinha me prometido. Nossa, como eu dei palestra em troca de promessa de emprego no final dos jogos. E aí, assim, no desespero, eu comecei a fazer um canal no YouTube, né. Falar: "Cara, as pessoas pediam, faz um canal", fiz. No final do primeiro ano, cara, eu tinha 100 inscritos, não é 100.000, são 100 inscritos. Caramba. Então eu quase desisti, eu fiquei acho que 6 meses sem postar, aí de repente a coisa começou a dar certo. O YouTube é uma rede difícil, como todas as redes, ela quer que você pague para divulgar o seu vídeo, mas eu acho que é uma forma de na verdade eu comecei o canal para falar com as pessoas sem deficiência, né. Para mim, as pessoas sem deficiência, elas não conheciam a gente e por isso, existia o preconceito. Eu nunca pensei em falar para as pessoas cegas, mas eu percebi que eu percebi que não é assim, cara. Percebi que tem muita gente cega, que gosta do canal, né, como você fala que acompanhou e tal. Então para mim passou a ser uma responsabilidade, porque eu nunca imaginei, entre aspas, tudo que eu vou falar tá ser como quase um porta-voz das pessoas cegas, eu nunca imaginei isso. Então para mim é uma responsabilidade enorme.
Acho que além de você ser um porta-voz para as pessoas cegas, você abre muito a visão das pessoas que não são cegas de como lidar, né, com esse público que é cego e que precisa de tanta ajuda, né? Que apesar das evoluções ainda sofre muito com a falta de acessibilidade, né? Ah, com certeza, cara. A minha batalha, né, levando-se em conta que nós, pessoas com deficiência, temos esses 2 entraves, né, que é a falta de acessibilidade e o excesso de preconceito, eu luto pelos 2, né. Acho que eu luto mais para quebrar os preconceitos, porque eu acho que a comunicação é muito importante na quebra dos preconceitos. Agora, tem muita gente aí lutando por acessibilidade, por leis, então, eu acho que faço esse meu trabalho. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois, na verdade. Qual foi assim o ponto inicial, né, o start que deu em vocês de começar a pesquisar a respeito, né, do mundo dos deficientes visuais, enfim, em geral? O que aconteceu comigo? Eu comecei a formação inclusiva, meu professor de Braille era um cego. E daí, o que me fez nesse campo foi numa fala em que ele disse que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi tornar-se cego, porque tinha uma característica degenerativa, então ele enxergou até os 7 anos. A partir dos 7, ele parou de Caramba. enxergar e ele precisou ir para o IBC para estudar. Só que ele morava no interior do estado do Rio de Janeiro e num local de muito difícil acesso e de famílias muito, muito carentes. Então ele falou que quando ele se tornou cego e ele foi pro IBC, ele conseguiu enxergar um mundo diferente, porque lá houve a possibilidade de crescimento dele. Daí ele fez a universidade, fez o curso de direito e voltou para a cidade de origem como um multiplicador. E aí, eu, como professora, como pedagoga, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a condição da baixa visão e da cegueira, porque me veio a reflexão como que a educação ela pode transformar vidas e como que as pessoas elas podem, como que eu, enquanto professora, posso contribuir na condição de dar acessibilidade e de mudar aquele cenário que os alunos estão inseridos, né? Então, eu preciso ter esse preparo, eu preciso buscar, porque eu sou uma mediadora desse processo de acessibilidade. Então, enquanto professora, é necessário ofertar a qualidade de aprendizagem a todas as pessoas, para que assim como aconteceu com ele, que ele foi para o IBC e ficou longe de sua família, mas ele poderia ter ficado próximo se a acessibilidade educacional ela realmente acontecesse. Citado, né, o Benjamin Constant, e pouca gente sabe, mas o Benjamin Constant, ele, além de acolher, né, pessoas cegas, ele oferta cursos para pessoas que não são cegas, mas que têm interesse, por exemplo, de aprender braille, de fazer cursos relacionados a questões de inclusão, de mergulhar, né, vamos dizer assim, no mundo das pessoas que não enxergam, né, para auxiliar até mesmo as pessoas que não enxergam. Bacana, interessante saber disso. Acho que essa é uma questão fundamental, né? A preparação das pessoas que, entre aspas, né, sem deficiência. Eu sempre coloco essas aspas, né? Por conta das nossas limitações, né? Que a gente trata a pessoa com deficiência em relação ao que é, em tese, tido como normal para todo mundo, né? Então, tratar todos nós, né, nessa visão de ferramental, de técnicas de apoio a pessoas com deficiência. No meu caso, na Universidade Veiga de Almeida, hoje eu estou como sponsor de carreiras, e estudar esse público, estudar o mercado de trabalho para esse público, não tem tanta informação assim, tá? É até uma curiosidade. Tem alguns dados aqui que eu trouxe do IBGE. Conforme a gente for conversando, eu posso comentando sobre esses dados, mas não são muitos dados, nem a periodicidade é muito grande, mas de alguma forma dá para a gente entender quais são as principais dificuldades, né, para a gente colocar esse público no mercado de trabalho. O que esses profissionais passam no mercado de trabalho.
Então, estudar o mercado de trabalho, para mim, significa estudar de forma ampla, inclusive esse público que não está sendo atendido. E como professor do curso de administração, gestão de recursos humanos, é fundamental a gente já discutir com esses alunos, que serão futuros gestores, maneiras de adotar estrategicamente ferramentas ou recursos, investimentos que ampliem essas possibilidades. Sobretudo hoje com o trabalho remoto, a gente tem ainda, né, mais um braço, digamos assim, de apoio às pessoas com deficiência, seja lá qual for a classe dessa deficiência. E por que a gente não usa, né? A pandemia trouxe essa imposição para a gente, para todos os públicos. Então, por que a gente não adota essa modalidade para facilitar a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas com deficiência de forma um pouco mais ampla, né? De uma forma mais estruturada? Uma pergunta que a gente tem que responder no campo da gestão. Então, o trabalho remoto, aí a gente está falando de empresas muito diversas e de trabalhos muito diversos, né? Eu acho que quando a gente considera trabalho remoto, existem diversas questões. Primeiro que é claro que para uma pessoa com deficiência é mais confortável, mais acessível estar em casa do que ter que se deslocar em um ambiente que não tem acessibilidade para uma empresa e tudo mais. Mas, por outro lado, você fica na dependência de acessar sistemas que nem sempre são acessíveis, né? E também tem a falta de convivência com os companheiros, que é isso que vai quebrar o preconceito que existe sobre a nossa incapacidade. As pessoas, em geral, acham que nós somos incapazes. E trabalhando distante delas, não vai ser mais difícil a gente quebrar isso. Quando nós paramos para pensar em igualdade, nós precisamos, antes de tudo, permear pelo campo da equidade, né? Então, quando trabalho para pessoas com necessidade específica na área visual, é importante que seja evidenciado e trabalhado com as reais necessidades para que as habilidades elas possam estar sendo evidenciadas. E hoje, o que eu percebo nesse trajeto aí que eu venho trabalhando junto com as pessoas com necessidade específica, é que muitas vezes o primeiro contato, a primeira abordagem é em cima da patologia, em cima da deficiência ou da necessidade. E aquela necessidade ela passa a ser um campo como se fosse a principal característica da pessoa, quando na realidade a habilidade que precisa ser evidenciada muitas vezes não é. Se a gente for resumir todas as dificuldades que a gente tem no mercado de trabalho para a inserção das pessoas com deficiência, não se trata, eu diria, né, assim, na minha perspectiva, não se trata nem, no primeiro momento, uma questão de preconceito. Acho que o preconceito ele é consequência. A coisa se resume a uma visão muito econômica mesmo, né, econômica financeira. É uma distorção achar que eu preciso investir muito para acolher ou para incluir uma pessoa com deficiência para um pouco retorno. Essa visão meramente de capital, né, assim, capital empresarial, ela é a principal barreira, no meu entendimento, para a gente preparar o mercado para esse público. Na cabeça do empresário, tudo é economia, né, tudo é uma questão econômico-financeira. Então, é fazer mais com menos. E na cabeça dele tem que investir mais para poder acolher esse público que não tem esse retorno tão alto assim na visão econômico-financeira. Mas a gente sabe que nem tudo se resume a essa visão econômico-financeira. A gente tem outras possibilidades, né? Por exemplo, o Vini tem baixa visão, mas as outras qualidades que ele tem, com o apoio necessário, né, de tecnologia, de ferramenta, etc., de recurso audiovisual, ele pode me dar uma produtividade muito maior do que qualquer outro funcionário que eu venha a ter que não tem essa deficiência. Então, até que ponto a gente está estudando isso, né? Qual é a proporção de retorno que as pessoas com deficiência podem me dar em termos de produtividade? É necessário, né, trazer mais essas reflexões entre os gestores para o mercado. E para você, Marcos, conta mais pra gente como foi essa trajetória. Olha, eu me formei em jornalismo pela UFRJ, né? Eu trabalhei com jornalismo, trabalhei em grandes empresas e tudo mais, trabalhei com assessoria de imprensa, mas aonde eu me encontrei mesmo foi na comunicação, né? Eu acho que a comunicação quebra muitas barreiras, a gente precisa muito de comunicação na nossa vida, a comunicação é fundamental para nós,
para nós todos, né? Não só pessoas com deficiência. E a partir do momento que eu consegui fazer desse meu trabalho, além da minha missão de vida, o meu ganha-pão, eu me encontrei totalmente, porque hoje em dia eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu tenho as minhas redes, né? O Histórias Cego no YouTube, no TikTok, no Instagram, elas são a vitrine para o profissional Marcos Lima, que faz consultorias, que faz divulgação de produtos empresariais, que faz eventos, e esse é o meu ganha-pão. Quando você estava na faculdade, você tinha em mente alguma área do jornalismo específica para seguir? Ou você já imaginava de criar um produto para falar, vamos dizer assim, a respeito diretamente do público, vamos dizer assim, das pessoas cegas? Não, Vinícius, na verdade eu nunca me imaginei fazendo nada com relação às pessoas cegas. Eu era um cara tímido. A pessoa que eu era na faculdade não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. Eu gostava de jornalismo esportivo simplesmente porque eu gosto de esporte, mas eu nunca pensei em trabalhar. Eu fazia, cara, a faculdade porque eu gostava de comunicação e achava que eu ia me dar bem trabalhando com comunicação, porque eu achava que eu escrevia bem e tudo mais. Mas nunca imaginei que eu fosse me comunicar dessa forma, para quebrar preconceitos e tudo mais, porque nem existia YouTube na época, nunca, não se imaginava, não existia essa, entre aspas, carreira influenciador digital. E eu sempre fui tímido. Se a gente volta na infância, que eu convivi com muitas pessoas cegas, eu nem de longe era o mais extrovertido, era o que falava mais, era o que me comunicava melhor. Então, acho que essa foi uma transformação muito grande pela qual eu passei e que me ajuda a fazer o meu trabalho hoje. Atualmente você tem noção, assim, de qual é o público principal, vamos dizer assim, do seu canal? Se é criança, se é adulto, se é idoso, vamos dizer assim, curiosos sobre o assunto? Olha, acho que é um pouco dos dois, ô Vinícius. Tem muita gente que não tem deficiência e é curioso do assunto. Tem muita gente que cai de paraquedas no canal, principalmente quando você faz um vídeo que o assunto é um pouco mais. a- Não quer dizer apelativo, mas uma coisa que as pessoas têm dúvida, né? O cego enxerga tudo preto, como o cego sonha, essas coisas que as pessoas querem saber, como o cego se limpa depois que vai no banheiro. Quando você faz um vídeo desse, a audiência sobe porque as pessoas querem saber. Mas, em geral, o público são pessoas com deficiência visual que acompanham, e eu não tenho a menor pretensão de ser o porta-voz. Assim, eu sei que muita coisa do que eu falo é a minha experiência, então, para mim, para a gente pode ser diferente, para algumas pessoas pode ser uma coisa, para outras pessoas pode ser outra coisa. Então, eu tenho muita essa certeza de que o que eu dou ali são as minhas experiências, estou aberto à experiência de todo mundo, gravo muitos vídeos em colaboração com outras pessoas, faço entrevistas, então tem muita gente com deficiência que participa do canal de uma forma indireta. Na empresa que você trabalhou, você tinha dificuldade, vamos dizer assim, de se locomover pelo ambiente da empresa? Tinha piso tátil, alguma coisa que te orientasse ou não? Era, vamos dizer assim, na confiança de alguém para te levar para os locais? Olha, nas 2 empresas que eu trabalhei tinha piso tátil sim. Olha, a o comitê organizador do Rio 2016 foi um prédio mais moderno que eu já trabalhei. Era um prédio de container, ficava ali na Estácio, em frente ali à pracinha do metrô da Estácio. Ou seja, era um prédio pré-moldado, não era um prédio de alvenaria. E ele tinha banheiro acessível, tinha piso tátil, era um prédio muito acessível mesmo. Eu gostava muito de trabalhar ali. Então, dificuldade de acessibilidade em geral física eu não tinha, né? Eu tinha a dificuldade de acessibilidade nos sistemas, né? Na hora de você entrar num ou outro processo da empresa, mas em geral as experiências foram positivas. E para além da inserção das pessoas com deficiência dentro do mercado também, acho que as empresas precisam pensar se os resultados da empresa também é acessado por esse público. É o que falamos também no primeiro podcast que produzimos sobre acessibilidade dentro da comunicação, dentro das plataformas digitais. Exatamente. A percepção de não apenas inserir as pessoas no trabalho, mas também de considerá-las no resultado do trabalho, né?
não só em quem faz o trabalho, mas também para quem vai usufruir desse trabalho, né? São duas dimensões dessa decisão, né, que a gente tem no mercado de trabalho na inclusão de pessoas com deficiência, que não são consideradas normalmente. Nenhuma, nem outra, muito menos as duas, né? Só para ter um exemplo aqui para compartilhar aqui com vocês nessa discussão, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem um índice chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial. São as empresas que negociam, né, ações na Bolsa de Valores e que são tidas como melhores empresas, digamos assim, né, em termos de governança corporativa, sustentabilidade, etc. Se a gente pegar o último relatório, a última carteira, né, que publicada foi em 2021, da Bolsa de Valores, né, desse ISE, que é a sigla para o Índice de Sustentabilidade Empresarial, aquelas empresas ali são, se não me engano, 81 empresas que estão lá disponíveis no relatório. Uma pergunta na dimensão social desse questionário que é assim: indique as medidas adotadas pela companhia visando promover a empregabilidade de pessoas com deficiência. 99, literalmente 99% dessas empresas dizem que investem em meios de acessibilidade e condições seguras para o trabalho das pessoas com deficiência. Mas só 76% não é um índice muito baixo, mas comparado, né, à acessibilidade, 76% dizem que investem em tecnologias adequadas para a realização do trabalho. Então, é um exemplo que, como a Ideia falou, né, no campo da comunicação social. Não adianta a empresa somente investir na acessibilidade para a pessoa trabalhar, se ela não investir também na tecnologia para que o trabalho seja realizado. Então, são duas coisas diferentes. A gente tem nessa visão de ecossaúde, né, das pessoas com deficiência, a gente se limita muito, como a Flaviane falou no início, a essa visão de deficiência de saúde da pessoa, né, de uma debilidade da pessoa. Então, a gente está sempre discutindo, né, rodando em volta do tema da acessibilidade. Se dessas empresas, só 76% delas dizem que investem em tecnologia, a gente tem um problema sério para encarar pela frente em termos de gestão. A gente não está olhando a pessoa com deficiência da maneira correta, mas muitas vezes meramente para cumprir a legislação, porque tem uma legislação própria para isso, né? Eu sou obrigado a colocar pessoas com deficiência no meu quadro porque a legislação me obriga a isso, então eu penso muito mais no acesso delas, né, no deslocamento, na mobilidade delas no ambiente de trabalho, mas não penso na mesma proporção nas condições de trabalho. As respostas são extremamente divididas. Literalmente, um terço dessas empresas dizem que não cumprem essa legislação para a contratação de pessoas com deficiência. O segundo terço diz que cumpre. E o terceiro terço diz que está atendendo, ainda se ajustando ao termo de ajustamento de conduta, né, que é um termo jurídico. Quando a empresa não cumpre, ela é acionada, né, judicialmente e a justiça dá um prazo para ela se ajustar antes dela ser punida para isso. Então, arredondando os números, um terço afirma que não cumpre, ponto, um terço está cumprindo e o terceiro terço está dizendo que está se ajustando. Então, se mesmo com uma legislação que obriga a empresa a contratar, essas empresas não estão levando a sério essa contratação, e dirá essa preparação do ambiente, como você falou, investir na estrutura física, de mobilidade e acessibilidade, como a gente viu ali, investir em tecnologia para a realização desse trabalho, pensar no acesso do trabalho que a empresa realiza para esse público, pessoas com deficiência, seja, né, a questão da audiodescrição, seja uma tradução, né, simplesmente em Libras, ou outras, né, acessibilidades para o usufruto do público, né, de pessoas com deficiência aos produtos e serviços dessas empresas. Então, tem bastante controvérsia. A gente sabe que, na verdade, né, assim, não é um tema fácil também para o campo das empresas para ser tratado. A gente tem uma questão de mobilidade pública muito reduzida, então, aquelas pessoas com deficiência que têm dificuldade ou impedimento, né, de locomoção, elas não conseguem ser contratadas, não porque a empresa não abre essas vagas ou não busca contratar, mas porque muitas dessas pessoas não conseguem se deslocar até a empresa por conta dos problemas de mobilidade urbana. Muito interessante, Wagner, esses dados que você trouxe. E realmente, né, por mais que a gente esteja falando sobre inclusão nesse momento, acho que tem muito que avançar. E são todos os âmbitos, né, que acabam afetando para que haja uma melhor inserção dessas pessoas no mercado.
E acredito que a principal seria no âmbito educacional, né? Desde criança, né, lá do ensino mais básico da nossa educação, fundamental, básico, médio, né, passando até o superior, a gente fala muito em educação para inclusão, em termos de acessibilidade, de acolhimento, né, mas isso depois de um certo desenvolvimento, né, de uma certa noção das pessoas na sociedade. Mas a política educacional, colocando uma disciplina, né, para entender esse público, para esclarecer desde criança, né, para o indivíduo, essas pessoas têm uma limitação, né, que outras podem não ter, mas elas têm muitas qualificações e até umas qualidades que outras pessoas não têm. Isso é fundamental para um convívio social, para a inserção na educação. As pessoas com deficiência também têm muita dificuldade, né, com a educação. Tinha uma percentual aqui, ó, pelo IBGE, cerca de 68% da população com deficiência não tem instrução ou não tem ensino fundamental ou tem um ensino fundamental incompleto, né? Na verdade, as pessoas que não têm deficiência, esse percentual é 31%. Então, estou falando aí de uma dificuldade educacional, gente, de inserção da educação de 31% para pessoas sem deficiência, né, e no público com deficiência, esse número chega a 68%. Então é uma realidade muito dura, né? Muito injusta e perversa, inclusive, com esse público. Quais avanços você acha hoje que precisamos ter para que se tenha uma inserção das pessoas com deficiência mais efetiva no mercado? Eu falaria que é olhar o outro. Olhar o outro como eu gostaria que eu fosse vista. Então, pensar na acessibilidade e oportunizar mesmo, trabalhar essa oportunidade é o que falta. Essa condição humana, essa sensibilidade humana nos gestores, na condição de gestão mesmo. Não empregar porque tenho que colocar um funcionário na minha empresa, mas porque esse funcionário ele faz a diferença. Eu tenho que ter alunos com necessidades específicas no ensino superior, no pós-doc? Tenho. Tenho porque eles vão fomentar pesquisas. Olha, falando de forma mais teórica, né, o fim do preconceito, ou a diminuição do preconceito, o aumento da acessibilidade, que a acessibilidade vire questão de política pública, que a acessibilidade já esteja, como já está em alguns lugares, enquadrada desde o início da operação, né, que você não torne um prédio acessível, que você faça o prédio acessível, que você não torne um site acessível, que você faça o site acessível. E na parte mais prática, né, eu acho que a empregabilidade de pessoas com deficiência precisa ser revisada para garantir a inserção de todos os tipos de deficiência, das deficiências inclusive mais severas, e o incentivo ao estudo, né? As pessoas com deficiência, principalmente visual, ainda são pessoas com muito pouca escolaridade, justamente por causa da dificuldade de acesso, da dificuldade de acompanhar as matérias. E a gente sabe muito bem que o estudo está muito ligado a um bom emprego e a uma carreira efetiva. Então, a gente precisa, de verdade, incentivar que essas pessoas completem os estudos para que elas tenham maiores possibilidades de emprego. O início de tudo é a questão ética, como a Flaviane colocou, é, a consideração do outro nas minhas decisões, esse olhar sobre as pessoas com deficiência para além dessa ecossaúde, né? Em termos práticos, políticas públicas em todos os sentidos, né? Da educação até a mobilidade urbana, investimento em infraestrutura, desenho educacional considerando esse público com as suas mais diversas peculiaridades. Não é fácil, né? Porque existem diversas classes de deficiências que vão exigir diversos recursos para a gente poder adequar, né, nosso sistema a essas pessoas, mas é preciso começar. É preciso fazer algo prático e avançando nesse algo prático a cada ano que se passa. E não usar como plataforma política, né, muito menos com interesse a determinados grupos. No campo da iniciativa privada, a gente, como gestão, como administradores, como gestores de pessoas, a gente pensar nas ferramentas que nós temos e nas possibilidades, né, de trabalho que nós temos para incluir essas pessoas nos nossos quadros, para além da questão legal. Não pode ser uma questão de obrigação, até porque muitas vezes eu contrato uma pessoa com deficiência, mas não promovo o desempenho dela, a carreira dela na empresa, porque eu não invisto nela.
como isso impacta na questão social, né? Eu estava aqui vendo, né, os dados para a gente conversar. Eu esbarrei com aqui exatamente sobre isso, e já que o Vini, né, é desse público de baixa visão, o IBGE fala que em 2019, até 2019, né, 18% das pessoas com deficiência, do público em geral, dessas pessoas com deficiência, estavam abaixo da linha da pobreza. Só que dentre o público com deficiência visual, isso ainda é maior, são 23%. Basicamente fruto da falta de política pública, né, de locomoção, de preparação, né, para a mobilidade dessas pessoas, falta de educação, né, para a gente conseguir pensar e promover a inclusão social dessas pessoas, minimamente o convívio com elas, e por parte das empresas, porque não tem renda. Então, se essas pessoas estão abaixo da linha da pobreza, elas não conseguem sequer se manter. Eu queria agradecer muito a você que puderam trocar essa ideia, né? Essa colaboração, esse papo que a gente teve hoje. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de conhecer, virtualmente pelo menos, conhecer o seu pensamento, seu trabalho, suas atuações nessa esfera. Obrigada. E, Vinícius, na verdade, agradecer pela oportunidade de estar aqui e a oportunidade de saber que você está conosco na luta. E eu, enquanto profissional, enquanto pesquisadora da área, posso dizer para você que saber que essas pesquisas estão sendo fomentadas é muito importante. E observar a fala do Wagner como gestor e ver que nós estamos caminhando para uma mudança de visão. Isso é maravilhoso. Cara, foi um prazer. Sempre que eu puder participar, é um prazer também que esse nosso bate-papo vai lá pro canal do História de Cego. Acho que é muito importante ter outras pessoas cegas falando, se comunicando. Então, dentro do possível, eu venho abrindo isso pro meu canal. E eu que agradeço você, a Indaiá, todo mundo que participou dessa gravação. Para mim foi uma felicidade enorme. Eu também gostaria de dizer que foi um prazer estar com vocês, que essa conversa foi extremamente enriquecedora. Toda essa troca que tivemos aqui foi de um aprendizado enorme para mim. E deixar o meu abraço, mesmo que virtualmente. Produção, reportagem e apresentação: Ana Rocha, Vinícius Azevedo e Indaiá Moraes. Edição: Indaiá Moraes. Coordenação: Professora Daniela Oliveira.